Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Memórias do Jornalismo Regional. Eu sou Miguel Araújo e o convidado para nossa entrevista exclusiva hoje é o Carlos Conde. Ele atualmente escreve crônicas mensais para a Tribuna, já atuou no jornalismo esportivo como setorista no Santos Futebol Clube, nos jornais Última Hora e O Diário, já trabalhou também com política na Tribuna, exercendo o cargo lá de editor-chefe do jornal, e além disso foi o primeiro coordenador da Faculdade de Artes e Comunicação aqui da Unisanta. Primeiro de tudo, Conde, é um prazer recebê-lo você hoje. A gente viu como foi a sua chegada aqui na faculdade, todo mundo foi te cumprimentar, então é um prazer estar conversando com você hoje. Prazer é todo meu. É um momento até sentimental para mim. Eu coordenei aqui o curso, nós criamos o curso com todo o apoio da família Teixeira e voltar aqui é sempre emocionante. Então, acho que trazer essa memória realmente não só para a região, mas para a faculdade também. E eu já começo perguntando para você. A gente sabe como o jornalismo vem se mudando e se moldado com o tempo e com as gerações. Você que tem aí 50 anos na carreira já de jornalismo, como que você vê essa adaptação da geração antiga, passada, e para a geração nova com tantas ferramentas, tantos mecanismos e até mesmo a forma de aprender o jornalismo hoje em dia? Olha, eu queria primeiro citar a frase do grande mestre Gabriel Garcia Marques, que fala que essa é a melhor profissão do mundo. Eu também acho que é, né? Aos 10 anos, 11 anos, eu já queria ser jornalista. Então, uma coisa que nasce. Porque às vezes pode ser um emprego, um ofício, mas às vezes é uma vocação. No meu caso, era uma vocação. Eu me formei em Direito na Faculdade Católica, mas o que eu queria fazer mesmo, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então optei pelo jornalismo, que continua sendo uma grande paixão. E você ali já começou muito jovem, com 18 anos, já estava ali cobrindo um pouco do Santos. Me conta como que foi essa experiência, porque você acabou de falar que fez direito, mas depois veio para o jornalismo. Como que foi fazer essa mudança? Porque a gente vê que, normalmente, as pessoas que são mais comunicativas já preferem o jornalismo, e acho que o seu caminho foi um pouco diferente ali no começo. É verdade, é verdade. Bom, cobrir o Santos Futebol Clube foi uma grande alegria. Eu sou um torcedor fanático do Santos Futebol Clube. Eu vi os 3 momentos ali do estádio. Quando eu comecei a frequentar, aos 6 anos, era tudo de madeira. Depois passou a ser de concreto, né, de cimento. E agora vão mudar, né? Vai ser um projeto de uma arena para 30 mil pessoas. Cobrir o Santos Futebol Clube do Pelé, vocês imaginam o que era, né? Claro. Eu dizia para os amigos, ainda me pagam para fazer isso. Então era extraordinário. E não havia essa situação atual em que o jogador tem assessor de imprensa, assessor disso, assessor daquilo, não. Nós entrávamos no gramado, eu digo meus colegas e eu, a gente chamava, não sei como chamam hoje, setorista do Santos Futebol Clube. Eu representava o jornal Diário, do Assis Chateaubriand, e a Última Hora, criada pelo grande jornalista Samuel Weiner, que foi o mais importante jornal popular do Brasil em todos os tempos. E era isso, nós entrávamos no gramado, nós entrávamos no vestiário, antes, depois, durante os jogos a mesma coisa, né? Vou contar até rapidamente, tudo tem que ser muito rápido, né? Um dia eu estava chegando lá na Vila Belmiro, na parte ali do gol de entrada, dentro, e o Pelé estava tomando uma infiltração no joelho, né? Aí ele e o massagista estavam dando a infiltração. Para aí, você não vai publicar isso e tal. Aí eu falei, não vou publicar porque eu estava ali num ambiente de intimidade, seria até uma traição. Mas foi um momento maravilhoso. E até aproveitando, você acabou de falar desse momento, a gente sabe também que não só esse momento com o Pelé, eu acho, mas hoje em dia a gente sofre muito avalanche de fake news, de momentos que talvez aconteceram, mas aí você vai ver, conferir a checagem de fatos e não aconteceu. Como que você enxerga hoje com a internet essa questão da checagem de fatos? A gente sabe que tem muitos momentos que passam despercebidos e a gente perde a faísca da notícia, ou tem muitos momentos que são tão grandes que eles perdem a proporção e jornalistas jovens que estão entrando agora na carreira se perdem no meio de tanta informação. É verdade. Bom, deixa eu começar dizendo para vocês que eu sou de um tempo, bem antigo, né? Claro, em que você não precisava fazer o curso.
Eu sou totalmente a favor do curso, porque você tem as matérias técnicas que se referem diretamente ao jornalismo e você tem outras cadeiras. Eu perguntava há pouco, me falaram que continua cadeira de filosofia, cadeira de sociologia. Eu acho muito importante para formar um embasamento cultural mais completo. E o pensamento crítico também, né, eu acho. Também, sem dúvida, sem dúvida. Eu quero dizer para vocês, e gostaria que isso ficasse bem claro, eu não sou saudosista. Eu não sou a favor nem do jornalismo do meu tempo, lá quando eu comecei, nem do jornalismo atual. O importante é que o jornalismo seja bem feito, né? Que a apuração seja correta, seja rica e que o texto... Porque a base que o texto seja bem escrito, né? Quando eu estava na Tribuna, uns 7 anos agora, como editor-chefe, eu levava para os jornalistas jovens vários livros, né? Você sabe que o Ernest Hemingway é um grande mestre de jornalismo, com suas frases curtas, e entre outros livros eu levava O Velho Mar, né, que deu a ele, também pelo conjunto da obra, o prêmio Nobel. Né? E os alunos iam lendo ali. Eu falava para os alunos e falo para vocês, falava para eles brincando, mas no fundo era sério. Se bula de remédio for bem escrita, leia a bula de remédio. É muito importante ler. E ler os livros, os grandes autores, Machado de Assis, Eça de Queiroz, o Hemingway, Gabriel Garcia Marques, Vargas Llosa. Eu estou falando só alguns, mas... né? Tem vários. Até mesmo você citou o Samuel Weiner, o livro dele, Minha Razão de Viver, se eu não estou enganado o nome. Foi um livro que a gente teve aqui no curso de jornalismo. Então, é o que você falou. A gente, como jornalista, futuro jornalista, e você mesmo que criou aqui a parte da FAAC, acho que é muito importante trazer sempre para esses futuros jornalistas como ter o conhecimento é importante. Não basta ter aquela sagacidade do momento ou até a importância. Tem que ter também. Mas você ter o conhecimento, o embasamento é o primordial para você se tornar um grande jornalista, né? Sem dúvida nenhuma. E essa coisa da leitura que eu falei é super importante, porque lendo você aperfeiçoa seu estilo, você amplia seu vocabulário, você aumenta a sua clareza, né? Porque no fundo o jornalismo são duas coisas, né? Apurar e escrever. Apurar e escrever. Eu tenho um amigo muito engraçado que foi comigo editor executivo do Juarez Bahia na Tribuna, e o filho dele estava como foca, né, jornalista principiante. Trabalhou comigo na sucursal do Correio Brasileiro. E o Oswaldo Martins, Oswaldinho, que a gente chamava, falou um dia para o filho dele, olha, você está indo muito bem aí com o Carlos Conde, mas muito bem. Você só está com 2 pequenos problemas, um de apuração e o outro de texto. Ai, meu Deus. A gente riu muito, mas é verdade, isso é a pura verdade. Então tem que ter clareza no texto, tem que ter uma sequência lógica, você precisa fazer o máximo de perguntas e depois você faz uma seleção, porque você tem que adaptar ao espaço que o editor ali, né, que são os grandes carrascos dos repórteres, né, o espaço que você vai ter. E eu acho que até falando sobre essa parte de escrita, se eu não estou errado, eu posso estar falando besteira, mas o senhor recebeu o prêmio, em 1976, o prêmio ESSO, que é basicamente um Pulitzer para o jornalismo brasileiro, por uma reportagem que você fez sobre os documentos secretos dos governos do Brasil e da Argentina, e trazer essa importância da escrita, né? Como você conseguiu também alcançar esse patamar, como foi para você receber essa conquista da escritura brasileira? Vou contar até para vocês alguma coisa que era um segredo na época, mas hoje já não é mais segredo, né? Eu fui buscar esses documentos secretos, esses papéis, atrás de uma imagem de uma santa numa pequena aldeia da cidade capital do Paraguai, né, Assunção. Então, e aí eu coloquei dentro da camisa, porque era a ditadura do Stroessner, né? Então a gente tinha medo de tudo lá. Aí quando eu entrei no avião da Cruzeiro do Sul, uma empresa que pertencia à Varig, aí quando o avião decolou, eu falei, pronto, agora ninguém me tira o que eu tenho. Ninguém me tira esse furo, né? Que era mais que um furo, era um rombo e tal. E aí eu cheguei a São Paulo, né? Assunção, São Paulo, e aí fui na redação. Eram máquinas de escrever, Hamilton, Olivetti. E aí foi maravilhoso o dia seguinte, porque eles colocaram uma página do documento secreto e assim uma tarja dizendo exclusivo.
É a foi o experiência ali momento da máximo. vida, né? Porque como um jornalista é uma conquista, a gente vê nossa matéria na primeira página, assim, é impressionante. Você também já visitou mais de 88 países, acho que além da região da Baixada Santista, você também pôde conhecer o mundo, acho que como jornalista, estar na rua é o mais impressionante. Então, estar fora em outros países é mais impressionante ainda. Então, quero que você conte um pouquinho sobre essa experiência internacional que o senhor teve. Foi excepcional. Você imagina, eu estive na China, na então União Soviética, eu estive no Canadá com 40 graus abaixo de zero. Nossa. Estive no deserto do Saara, 40, 50, nem sei dizer quantos graus acima de zero, né? Entrevistei príncipes, reis, né, presidentes. Foi uma experiência muito, muito rica. E que agrega como jornalista o conhecimento cultural, né? Porque jornalista, querendo ou não, forma a opinião de outras pessoas. E você trazer essa visão para o Brasil, acho que é uma coisa impressionante. Você falou mesmo da Tribuna, e você ser editor-chefe, você acompanha novas gerações carregando mais ainda esse conhecimento cultural e esse conhecimento crítico para nossa região e para o mundo também, que a gente vê como a mídia está muito movimentada hoje em dia. Você tem dois tipos de jornalismo em Santos, né? E de jornalistas. Aqueles que preferem ficar aqui, e eu acho que é um bom gosto enorme. Eu sou apaixonado por Santos, eu chamo de nossa ilha encantada. E tem aqueles que resolvem subir a serra. Eu fui um dos que resolvi subir a serra, né? Depois estive 12 anos em Brasília, trabalhei em São Paulo, em Brasília e em Santos. Foram as 3 cidades que eu trabalhei. Uhum. E falando até em Brasília, a gente passou aí pelas eleições municipais e a gente vê que elas são um termômetro para as eleições da nação, do país. E eu queria que você comentasse um pouquinho como que você vê os jovens jornalistas estão abordando um pouco sobre política, porque a gente sabe que está se tornando um assunto muito polêmico, e você que já teve essa particularidade de trabalhar diretamente com Brasília, o que você pode ressaltar ali que ou a gente pode fazer diferente, ou a gente pode fazer igual, ou a gente precisa avançar mais nesse tópico? O importante é você agir com toda a imparcialidade, né? O repórter, ele apura, né? Ele não é editorialista, que diretamente o dono do jornal escreve ou alguém em nome dele, que é a opinião do jornal, né? E depois tem a análise. Um dos motivos que me levou a Brasília para cobrir o Itamaraty e as embaixadas foi aprender ou aperfeiçoar a análise. Porque na área diplomática, o filé mignon é análise, não é informação. Claro que as duas juntas se completam. Uhum. E a gente vê também que até canais muito grandes, eles têm puxado mais essa parte da análise, eles trazem a informação, e muitos jornalistas analisam a informação para trazer uma visão mais detalhada do que está acontecendo. E até mesmo a gente percebe que nós, alunos de jornalismo, tanto do primeiro ano até do último ano, a gente tem muito a agregar isso também, essa discussão. E eu já te pergunto, como o primeiro coordenador de jornalismo, como que foi trazer essa perspectiva da comunicação para a Unisanta? Que a gente sabe que a Unisanta tem um viés mais para o lado de engenharia, e trazer a comunicação para a Unisanta acho que foi uma coisa revolucionária, talvez. Foi. Completamente revolucionária. Eu me senti muito honrado de poder participar. Eu já tinha um bom tempo de jornalismo, e nós procuramos, naquela época, juntar as duas coisas, a parte teórica, né, os conceitos, os princípios, e a parte prática. Não só aqui, mas depois na Casper Libero. Vocês sabem que a Casper Libero foi a primeira escola de comunicação do Brasil, é de 1947 ou 48, se eu não me engano. E lá eu saía com os alunos, grupos pequenos, de 4 ou 5, e nós íamos para a rua, fazer reportagens, fazer entrevistas. Aí voltávamos, entrevistávamos os alunos, eu só acompanhava, orientava. E aqui nós fizemos isso, de unir a parte teórica à parte prática. Tá, é o que você falou, trazer essa experiência de passar para a rua é uma coisa muito importante. Eu acho que a última informação que eu quero saber é que dica primordial você dá para esses futuros jornalistas que vão estar na rua futuramente? O grande jornalista Ricardo Couto, que é um grande amigo meu, trabalhamos juntos no Estadão,
ele fala o seguinte, que o lugar do repórter é na rua. E é verdade, né? Você pode fazer entrevista por telefone, você pode fazer entrevista com gravador, mas você tem que gastar a sola de sapato. O lugar do repórter é na rua. Exatamente. E na rua e também junto com a informação. Acho que a gente também tem perdido muito essa essência de a informação. A gente não vai mais atrás da informação, a informação que chega até nós. E trazer essa essência do jornalismo é o mais importante, porque não é mudar a comunicação, não é perder a essência, mas revigorar cada vez mais a comunicação para que ela não se perca, que ela não seja uma arte que a gente faz, que você já faz há muito tempo e que a gente está começando a fazer, e não se perca, que vire ou apenas, nossa, a gente fazia jornalismo, mas a gente ainda faz jornalismo, continue o tempo que for. É verdade. Eu queria até contar um fato interessante para vocês, rapidamente, né? Eu tenho que ter poder de síntese aqui. O Pelé já tinha sido campeão do mundo em 1958 e morava numa pensão ali no Canal 1, Pinheiro Machado, quase na esquina de Francisco Glicério. E aí eu fui lá porque estava acontecendo o seguinte, o Brasil tinha rompido relações diplomáticas com a União Soviética. Estava retomando as relações através do canal comercial. E o repórter do jornal Última Hora, onde eu trabalhava, que cobria Porto, me falou que os marinheiros estavam enlouquecidos, só falavam no Pelé, no Pelé. Aí eu falei, vou tentar levar o Pelé. Cheguei na pensão, o Pelé tossia, espirrava. Falei, meu Deus, ele não vai topar, né? Mas o Pelé sempre foi uma pessoa muito modesta, né? E ele viu em mim ali alguém que estava começando. Embora campeão do mundo, era um começo dele, por incrível que pareça. E aí eu falei, ele falou, isso é importante para você? Eu falei, muito importante. Isso é decisivo, Pelé. Falou, então vamos lá. Aí chovia, ventava, foi um negócio de louco, né? E aí ele foi, e aí nós fotografamos ele jogando xadrez com o campeão de xadrez lá do navio. E aí foi uma grande alegria. Todas as edições da Última Hora deram capa no dia seguinte. As edições que eu me lembro bem eram São Paulo, Rio, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte. Aí foi realmente, depois do Prêmio ESSO, acho que foi uma das minhas maiores alegrias. Acho que qualquer pessoa que teve ali o contato com Pelé de forma genuína, é impressionante, porque a gente via como ele era, como ser humano também, uma pessoa muito acessível. E como jornalista, a gente viu, depois da morte dele, como a mídia internacional e nacional se comoveu também. Muitos alunos aqui do Unisanta tiveram o prazer de cobrir também essa morte do Pelé, não por um sentido, nossa, perdemos ele, mas para representar tudo que ele trouxe para a história da comunicação e para o futebol também. Eu acho que é um fato decisivo. E tem uma coisa curiosa, eu não sei se vocês lembram, mas teve um jogo aí do Santos contra o Grêmio Porto Alegrense. E a bola ia sair pela lateral. Mas aí ela deu uma curva estranha e continuou no gramado. A defesa do Grêmio ficou perplexa, o Santos avançou e fez o gol, né? Aí eu comentei na hora com a minha esposa, falei, Pelé soprou, o Pelé soprou a bola. E coisa assim. Até hoje a gente fala essas coisas do Pelé, né? De que ele tá lá, tá sempre... Ele amava e ama o Santos, e ele tá sempre querendo ajudar ali, né? Impressionante. Acho que a gente conseguiu trazer muito sobre o que foi a sua carreira. Acho que falar tudo sobre a sua carreira levaria horas, porque além da região, você também já foi para fora, teve esse contato com muitas culturas, e acho que é impressionante trazer tudo isso de incrível que você tem. Acabou? Acho que os 10 minutos. Vocês estão acompanhando, hein? Olha, 10 o minutos. pessoal falou aqui que pode continuar. A então professora me disse que sempre tem 10 minutos. Pode continuar, então vamos continuar. Então, até mais? Olha, não esqueça, até mais. Até mais. Vamos Se embora. deixarem, deixa a gente aqui até o final. Então, acho que deixa eu talvez perguntar um pouco mais sobre como que foi trabalhar na parte política, que é o principal que a gente tem visto muito também hoje, de jornalistas não serem jornalistas. Pessoas que têm a opinião e vão nas redes sociais, comentam sobre política, sobre até mesmo outros assuntos. E como você analisa isso? Como uma pessoa que buscou no começo do curso de jornalismo formar ou formadores de opinião certificados, né? E hoje a gente não tem mais isso, essa necessidade de ter uma certificação para falar sobre o jornalismo, né? Eu queria completar a história do Pelé que eu contei,
porque era verão, estava com muito calor, eu suava por todos os poros, e suava de emoção, porque era um jovem jornalista, eu tinha 18 anos, né? Era um foca. E aí cheguei na redação, fui bater a matéria, isso meia-noite, né? Aí, de repente, um colega meu falou assim, telefone, Conde, Samuel Weiner. Nossa, Samuel Weiner te liga, você fica o quê? Monstro do jornalismo. Eu achei que era gozação, né? Aí eu falei, é gozação, né? Não. Aí ele falou, Carlos, Samuel. Eu tremia de calor e tremia de emoção, né? E ele falou, olha, são jovens como você que estão fazendo e vão fazer o sucesso da última hora. Nossa. Aí realmente... Aí você não sabia se desmaiava ali na emoção, não você não sabia continuava. Não sabia. Porque acho que é impressionante ter esse respaldo. Hoje a gente tem você como inspiração e antigamente você tinha ele como inspiração. É uma coisa geracional, assim, que a gente vê que não se perde, né? A gente fala muito do nosso coordenador, o Robson Bastos, que ele mostra pra gente como é importante ter essa conexão com os jornalistas da região. A gente tem o prazer de ter você hoje conversando e tem muitos outros que a gente já entrevistou aqui no Memórias do Jornalismo Regional que trazem essa experiência de vocês têm que entender o passado de vocês no jornalismo, porque é assim que se constrói o futuro, né? Claro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu falei, eu não sou saudosista. Eu criticava e elogiava o jornalismo daquele tempo e critico e elogio o jornalismo atual. Houve grandes mudanças e eu sou muito respeitoso com essas mudanças. O principal, né? Os mais velhos, como é o meu caso, fazem crítica. A crítica tem a ver com o texto. Não é porque o jornalismo de antigamente é elogiado pelos mais antigos e desprezado por alguns. Eu não, tenho enorme respeito por todas as novas técnicas e tal. O importante é escrever bem, apurar bem e escrever bem. Porque acho que, além de escrever bem, é fazer uma boa interpretação. Acho que, como jornalista, a gente tem que passar a informação para quem está lendo, quem está escutando, de uma forma clara, objetiva, para que ela não se perca ali no meio de comunicação, no canal que ela está sendo passada. E com a mídia, hoje, a gente vê que as redes sociais, YouTube, a gente tem tanta forma de comunicar que, às vezes, a gente acaba se perdendo como comunicar aquela informação, né? E queria entender um pouco mais como você analisa também um pouco do entendimento de precisamos levar a informação. Como? E por que a gente precisa levar tal informação ou deixar de perder uma informação muito importante para dar destaque a outra? Eu acho que é uma questão de avaliação não só do repórter como dos editores, né? Eu falava para a professora Wanda, na hora que eu cheguei, da importância do rádio, né? Eu acho o rádio um veículo fantástico, né? Ele vai se adaptando, A gente tem os podcasts. Ele vai mudando, ele vai ganhando novas formas. Então, isso é muito importante. Agora, a interpretação tem que ser feita com muito critério, né? Porque você não pode pender para um lado ou para o outro. Todo mundo tem seu clube, seu candidato a presidente, seu candidato a prefeito e tal, mas você não pode misturar. A emoção tem que ficar pendurada ali num cabide e você escrever realmente. E agora eu vou falar o óbvio dos óbvios, que os professores já devem ter falado 1000 vezes. A pergunta cabeluda tem que ser a última, tá? Porque senão a entrevista pode terminar na segunda pergunta. Vocês já ouviram isso, mas não custa repetir, né? Sim. A pergunta que vai deixar... Eu fiz isso com o Maluf uma vez, né? Porque vocês sabem que a mãe dele o deserdou em determinado momento. E aí eu fiz lá umas 10 perguntas para ele, e aí eu falei, doutor Paulo, e essa coisa da sua mãe? Oh, meu Ele Deus, falou, bem ali no ponto. Ele falou, vamos deixar isso para lá, não, isso não tem importância. Eu amo minha mãe me ama e tal. Mas sempre deixem para a última pergunta, isso é um conselho. E também acho que falar um pouquinho sobre a sua experiência como editor-chefe. Você foi ali editor-chefe da Tribuna e também foi editor do Estadão. Como que foi ter esse cargo, assim, de supervisionar muitos futuros jornalistas que já estavam na área há bastante tempo? Acho que é um cargo de muita responsabilidade. Supervisionar uma equipe de jornalistas de veículos de comunicação muito grande, né? A primeira coisa é você, geralmente, no organograma da redação, você tem o editor-chefe e tem 2 editores executivos, né? Um vem na parte da manhã até 2 horas, o outro entra às 2 e vai até o fechamento. Então, a escolha desse,
eu tive a sorte de escolher bem, né? A Arminda Augusto, que me substituiu como editora-chefe, era minha editora executiva, e a grande Vera Leão, essa jornalista maravilhosa, que escreve muito bem, né? Aliás, eu comecei uma crônica uma vez falando o seguinte, que o bebê, quando sai da barriga da mãe, a primeira coisa que ele busca é o mamilo da mãe. Aí eu falei assim, a Vera Leão saiu da barriga da mãe e pediu o seguinte, eu quero lápis e papel. Nossa. Esse foi o lead de uma crônica que eu escrevi, porque a Vera realmente é isso, ela tem uma vocação, ela nasceu para isso, né? E você agora também saiu de editor-chefe, agora é cronista. Você vê um pouco do jornalismo ainda no cronismo, na arte de escrever, no jornalismo ali, nas suas crônicas? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque às vezes você faz a coisa rapidamente. Eu vou contar rapidamente. Eu não compro roupa, minha esposa que fica comprando para mim. E ela esqueceu um tempinho aí, eu estava só com 2 ou 3 roupas. E aí nós fomos num desses shoppings. Aquele lá da Aparecida, nós fomos lá para comprar roupa e tal. Na saída nós fomos num café. E a minha esposa é muito comunicativa e tal, muito intimista. Ela encostou a mão assim no ombro da moça que estava nos servindo, da garçonete. A moça começou a dar gargalhada, né? E aí a moça falou, olha, eu tenho muitas cócegas. Aí minha esposa não resistiu. 5 minutos depois chamou a moça e ali ao pé do ouvido falou o seguinte, me conta uma coisa, você consegue transar rindo tanto? Meu Deus! Foi sensacional. A moça deu 3 ou 4 passos, voltou e falou, nem te conto, nem te conto. E eu escrevi a crônica. É uma das poucas crônicas que tudo ali aconteceu. Tudo aconteceu. E o título era Nem Te Conto. Né? Isso é uma coisa engraçada. É a arte de escrever mesmo, que a gente vê que em momentos mundanos, talvez, a gente vê que existe muita informação, existe muita história, existe muito jornalismo, e até mesmo a gente vê que muitos dos futuros jornalistas se inspiram na escrita, como você já falou aqui anteriormente, que escrever não é somente colocar as palavras, é saber como colocar as palavras, é saber contar uma história certa e passar uma história, né? É verdade, é verdade. Eu estou para escrever um conto, os amigos têm insistido para que as minhas crônicas, as melhores, logicamente, como todos os cronistas fazem, virem livro, né? E eu estou para escrever 3 contos. Um deles é um conto de uma realidade. Com 12 anos, eu me apaixonei por uma empregada doméstica da minha tia, que tinha 23 anos. Um negócio inacreditável. E foi um grande amor, foi um grande romance. Começou, como sempre, com uma grande paixão e depois virou amor, né? Ela era a cara, o jeito e o corpo de uma grande atriz de Hollywood, né? E, tanto que o conto vai começar assim, o que a tia Lalaia está conversando com fulana de tal, né? Não me lembro o nome da atriz. E aí depois eu descobri que ela estava contratando aquela moça, mas ela linda, tinha os olhos verdes, um corpo escultural, né? E eu me apaixonei. Ela também se apaixonou, né? E foi isso. Acho que é assim, é o que eu falei. Cada história a gente vê um detalhe ali que a gente nunca percebe. E também falando sobre um pouquinho, voltando ali para a questão da faculdade, a gente vê que hoje o jornalismo na Unisanta é uma coisa muito presente. E a gente tem hoje o Espaço Unisanta, que é uma forma dos alunos de jornalismo trazerem mais vividamente, não apenas a parte do cronismo, mas também a parte da vivência jornalística, de estar na rua, de estar ali. E eu queria saber se você imaginava que o curso de jornalismo estaria vivo até hoje. A gente, por muito tempo, teve essa dúvida se o jornalismo ainda continuar vivo, com tanta mudança tecnológica, com tanta mudança na informação, que a gente sente que, às vezes, o jornalismo se perde no meio de tanta informação e tanta opinião, né? Bom, eu queria falar para vocês que eu estou abrindo minha alma para vocês, contando coisas muito íntimas. Mas me sinto muito à vontade para contar, porque são coisas que fazem parte da vida, né? Olha, eu nunca imaginei que fosse fechar nem essa faculdade, nem a da Unisantos, porque o jornalismo é uma coisa muito viva. Ele vai mudando de aspectos, mas ele continua, ele ressurge. Parece aquela coisa do samba, né? Como é que é? Não sei o que, mas não morre. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba morrer, pois é. E o jornalismo é assim, as faculdades são um instrumento poderoso para que o jornalismo se mantenha. Às vezes a gente fica escandalizado. Por exemplo, tem essa forma tradicional
do Jornal Papel, como eu chamo, que é a da Tribuna e de alguns outros. Eu fiquei escandalizado outro dia, estava na Avenida Paulista, parei numa banca, olhei, e a folha está pequenininha. O Estado já tinha feito, né? Nossa, foi uma coisa escandalosa ali, né? Porque você perde ali a essência, talvez, do jornalismo impresso, né? Porque a gente vê aquelas imagens grandes, aqueles títulos gigantes para chamar a atenção também, mas a gente também vê que talvez isso chame mais a atenção de quem está vendo. A informação tem que ser muito rápida, tem que ser muito lida rapidamente, ser sucinta o suficiente para a pessoa ser atrativa e continuar lendo aquela matéria também, né? Outra coisa que eu quero contar para vocês é sobre o New York Times. O New York Times tem milhões, mais que milhares, muitos milhares de leitores virtuais, mas tem ainda aqueles leitores que querem o jornal papel, né? Eu fiz uma entrevista há alguns anos com o dono do New York Times em São Paulo e ele me falou a seguinte frase: enquanto um leitor do New York Times quiser ler o jornal papel, nós vamos imprimir o jornal papel. Eu fiquei arrepiado, né? Porque você vê também a importância ali do New York Times como um jornal que move ali boa parte dos Estados Unidos como informação. A gente tem na região, talvez, a Tribuna como esse veículo que ainda continua trazendo impresso. Sim. Outros pequenos também que movimentam a comunicação. E queria ver se você fala um pouco também sobre como os jornalistas jovens podem resgatar nesse jornalismo impresso essa tradição de continuar, não sei se talvez que nem o New York Times, mas continuar escrevendo por impresso e saber a importância de ter um impresso e registrar também as informações de uma época que a gente está vivendo muito importante. É verdade, não? O impresso sempre será importante, né? Como o rádio, a televisão, né? Chegou a televisão, achavam que o rádio ia acabar. Não, acabou, não. Virou um podcast. Veio a televisão, agora nós temos todas as redes sociais, tudo isso. Então, eu acho importante a continuidade do jornal impresso. E até mesmo também a gente pode entender que no boom das informações, de tanta mídia que a gente tem aglomerado, o jornalismo ele só se molda através disso. E você acompanha muito isso. Você, como eu disse no início, você já tem 50 anos de carreira no jornalismo, então você pode acompanhar um pouquinho de cada um. Estava ali na União Soviética, como você comentou. Agora, viu uma movimentação política, a gente teve as eleições dos Estados Unidos com a Câmara e com o Trump. Então, acompanhar uma história não somente do jornalismo, mas do mundo todo, como um sentido geral, né? E como é para você ter essa experiência, porque acho que muitos poucos têm essa bagagem cultural e comunicacional que você tem. Eu quero dar outro conselho para vocês. E o conselho é o seguinte: sempre se atualizem. Foi uma coisa que eu fiz ao longo da minha carreira, que colegas meus fizeram. Senão você fica para trás. Os outros avançam, se atualizam e você fica para trás. Então, sempre se atualizem. Vão vendo as novas técnicas, vão acompanhando. Isso é muito importante, atualização. Acho que é o essencial e também trazer mais cada detalhe que a gente precisa o jornalista que sabe muito de tudo um pouco, né? Nunca de um específico ficar ali na mesmice. Acho que perde a essência do jornalismo, que é saber um pouco de tudo. E até mesmo, para quem está se formando agora, vai se formar agora, entrar num mundo comunicacional muito experiente do que está falando, de saber do que está abrangendo e também de ter de base você ou outro jornalista também nossa, realmente, precisando dessa forma, eu também posso fazer igual, que eu posso ter que adaptar ali uma coisa, mas a gente pode continuar uma linhagem de jornalistas que mantenha a comunicação viva. É verdade. Acho que isso é o mais impressionante. Então, essa moça de azul está se movendo muito. Eita. Eu acho que ela é uma espécie de carrasco. Assim. Ela já vai me caçar a palavra, nossa palavra. Não é isso? Chegou, não, tudo bem. Então... Não, você deu um bom tempo, não foi? Um extra aí, uma prorrogação. Bastante extras. Tá bom, não, tudo então, bem. Acho que... Tô brincando. Eu acho que eu só tenho a agradecer a você, Conde, hoje de estar aqui presente, de disponibilizar esse tempo para conversar comigo e com muitos outros alunos que estiveram aqui. Até a família parou para dar um abraço em você. Então, agradecer você, Conde, de estar aqui. Agradecer ao professor Robson Bastos por ter criado esse projeto, tá? Toda essa comunicação e jornalismo que a gente está trazendo para a faculdade. E, além disso, agradecer todo mundo que participou do projeto. Eu vou tem uma colinha aqui para falar o nome de todo mundo. A gente teve como produtora a Alane Cibeiro, o assistente de produção, o Adriano Bastos, o responsável pelo make-off, o Daniel Simões, os cinegrafistas Thiago Escorvo e Kaique Zeferino, a responsável lá pela edição, a Clara Saraiva, responsável pelas fotos, Rafael Domingues,
Responsável pela arte que foi publicada nas redes sociais é a Yasmin Ribeiro. Os pauteiros, Felipe Belmonte, Bisa Pirré, Daniel Soares, Gustavo Sampaio e Pedro Postígio. E na cobertura ao vivo, que a gente fez também nas redes sociais, lá no Espaço Unisanta, o Bianca Novaes. E a saudação, claro, para a professora Wanda, que coordenou ali junto com o professor todo esse projeto, que é muito importante. Então, Conde, de novo, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui e ter conversado comigo um pouquinho. Eu que agradeço muito a vocês. Foi bastante prazeroso para mim, né? Eu espero que vocês sigam alguns dos conselhos desse velho jornalista, né? E pensem no seguinte, eu vou resumir numa frase. Quem não lê, não escreve bem. A não ser excepcionalmente, é o caso da Vera Leão que eu falei, né? Que saiu já, ele escreveu. Não foi para o mamilo da mãe, pediu papel e lápis e tal. Mas fora esses casos, que são muito excepcionais, é preciso ler. Então, leiam. Vocês podem ler no Jornal Papel. E uma recomendação importante. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o melhor texto hoje de jornalismo brasileiro, jornalismo impresso, está na revista Piauí, né? Eles têm textos muito bons. Esse aí é do bom mesmo. E eles têm algumas matérias muito profundas, né? Que você vê que são ali do jornalismo investigativo, né? Que é um jornalismo perigoso. Vocês viram aquele repórter da Rede Globo que foi lá no morro fazer uma matéria e tal e foi assassinado, né? Então... Mas é isso. Estou muito grato a vocês, viu? Que bom, viu? E estou sempre à disposição. Que bom, perfeito. Sempre à disposição. Aqui, na minha casa, quando quiser me visitar, né? Eu falo que a sorte me perseguiu desde o berçário. Eu nasci no bairro de Vila Belmiro. Nossa, aí sim. Os próximos entrevistados que a gente vai trazer aqui pro programa é o jornalista Douglas Gonçalves e a jornalista Thaís Cura. Não perca os próximos episódios de Memórias do Jornalismo Regional.